Então, deixa eu falar só um causinho, gente, desse que a Thelminha falou aí, que a mãe dela deixou um terço, um rosário. Para quem não sabe, rosário, terço é a mesma coisa. Eu vi uma vez e foi também deixado pela mãe dele. Ele fazia seminário, esse rapaz, ele estava no seminário, né, para ser padre. Então ele falou que estava distante da onde ele morava. E ele então falou que nas andanças dele, viajando, né, sempre pelas cidades, né, nos estudos, tudo para ser padre, tudo, aí eles vão em alguns lugares. Aí ele comprou um rosário, disse que é um rosário muito bonito, e levou para a mãe dele. Quando ele foi para a casa dele, ele levou para a mãe dele para presentear ela. E ele, porque, né, ele falou que ele era muito apegado à mãe dele e tudo, mas ele, mesmo assim, ele acabou indo para o seminário. E lá ele falou que uma vez ou outra que eles iam ver os familiares, né? Não era assim, tipo, todo fim de semana, não. E ele viu esse rosário, achou lindo e comprou e levou para a mãe. E a mãe guardou com ela esse rosário, tudo. Ele voltou para o seminário, ficou ali nos estudos dele. E aí ele disse que aconteceu da mãe dele adoecer e a mãe faleceu. Então a mãe dele faleceu, aí chamaram ele, já quando a mãe dele estava já para morrer, né, como se diz assim, já nos seus últimos momentos, chamaram ele, ele veio, e aí a mãe dele morreu, ele disse. Então ele chegou e falou assim, cadê o rosário que eu dei para ela, né, um rosário muito bonito? Cadê o rosário que eu dei para ela de presente? Dá o rosário, coloca o rosário nela, lá no caixão. E aí fizeram isso. Ele falou que ele pegou o rosário e colocou na mão dela no caixão. Ele falou, isso eu tenho certeza porque fui eu que fiz isso. Coloquei lá e, né, geralmente as pessoas colocam um rosário na mão dos entes, né, que morrem, dos falecidos. E aí ele falou que colocou na mão da mãe dele. E ele falou que viu fechar o caixão, tava o rosário lá na mão dela, no caixão fechou, tudo direitinho, e enterrou, né? Foram levar para enterrar. Quando foi, ele falou que aí ele veio embora para casa, lá para o seminário, e ficou lá. E aí um dia ele falou que quando ele chegou na casa, lá no seminário, onde ele estudava, que ele chegou no quarto dele, o rosário que ele tinha colocado na mão da mãe dele, falecida, lá dentro do caixão, ele falou que era o mesmo rosário, não tinha como, porque ele falou, o rosário que eu tinha no meu quarto não era o que eu dei para minha mãe, era totalmente diferente, inclusive estava comigo, ele falou, estava no meu bolso, eu levei comigo na viagem, lá quando eu fui para a cidade da minha mãe, tudo. E quando eu cheguei no meu quarto, ele falou, eu sei como que eu deixei o meu quarto, a mesa estava limpinha, não tinha nada em cima da mesa ali. E ele falou que quando ele entrou no quarto dele, o rosário estava em cima da mesa. O rosário que ele deu para a mãe dele e colocou na mãe dele ali dentro do caixão. O rosário veio para ele, ele falou. E aí ele falou assim, apesar de eu estar estudando ali para ser padre e tudo, ele viu ela. Ela falou que aí ele ficou surpreso quando ele viu ali o rosário em cima da mesa, e aí diz que ele falou que aí no canto, ali do lado da cama dele, ele viu que a mãe dele apareceu e falou para ele que aquele rosário tinha que ficar com ele, porque é aquele rosário que ia fazer, né? Ela disse para ele que aquele rosário não ia deixar ela morrer na mente dele, na memória dele, que toda vez que ele olhasse aquele rosário, ele ia se lembrar dela. E ele ficou assim porque ele falou, nossa, eu estava
ali estudando para ser padre. Ele só não falou se concluiu, acho que não concluiu, talvez. Não falou se ele é padre ou não. Aí ele falou que ele ficou surpreso, porque ele nunca tinha visto nada, nem vulto, nem nada, e de repente ele, né, enterrou a mãe dele lá numa outra cidade, e quando ele chega ali no quarto dele, ele vê o rosário e depois ele vê a mãe dele. A mãe dele aparece para ele e fala que aquele rosário tinha que ficar com ele, porque é aquele rosário que ia fazer ele lembrar dela. Toda vez que ele pegasse aquele rosário, que ele olhasse aquele rosário, ele ia lembrar dela. Então, ela queria que aquele rosário ficasse com ele. Vê que bonito, gente. A mãe dele, já depois de morta, aparece para ele e fala. E aí ele falou que ele tem até hoje o rosário com ele, tanto é que é o rosário que ele mais usa. Ele falou, é o que acompanha ele para todo lugar que ele vai, ele tá com o rosário da mãe dele na mão. Então, quando a Thelminha falou ali que a mãe deu de presente para ela um rosário, aí eu lembrei desse caso desse rapaz, que ele, lá no seminário, se tivesse aparecido pelo menos lá na casa da mãe dele, enquanto ele estava lá, né, gente? Sei lá, mas não, o rosário foi aparecer para ele lá no seminário, em cima da mesa, e depois a mãe aparece para ele dizendo que ela queria que aquele rosário ficasse com ele, e tinha que ficar com ele. E ele falou que tem rosário até hoje, mas ele falou que tem certeza, foi eu que coloquei o rosário nas mãos da minha mãe, lá dentro no caixão, e eu vi quando fechou o caixão, ela estava com o rosário na mão. Eu achei bonita essa história. A mãe dele veio falar que era para ele não esquecer dela. Acho que foi isso, para ele nunca esquecer dela. Ela veio trazer aquele rosário, porque toda vez que ele olhasse aquele rosário, ele ia lembrar dela. Achei muito bonito. Isso daí é um mini caos aí para vocês, um de grátis para vocês. Aqui. Vale um like para quem não deu, hein? Gente, vocês que estão chegando, os quietinhos de plantão que estão aí quietinhos, não deram seu like, dê o seu likezão aí, por favor. Dá o seu like aí para ajudar nós. Eles tem uma mistura boa desses nomes da família dele. Ah, tá. Que ele comentou lá atrás. Ah, dos Dions. Sim. Uhum. Tem uma mistura boa desses nomes, é verdade, hein? Que interessante como isso é possível. Então, Luiz Fernando, que, né? Parecer longe, em outra cidade, ele falou, em outra cidade, longe da casa dele, apareceu o rosário, e depois a mãe dele apareceu falando para ele que queria que aquele rosário ficasse com ele. Adriana, e ficou mesmo, né? Ficou mesmo. E aí ele diz que tem esse rosário até hoje. A Evelyn, nossa, que interessante, né? Então, muito interessante isso.